Olá, sejam bem-vindos. Pessoal, para a gente completar a exposição que a gente está fazendo, será útil expor as principais concepções da vida moral, aquelas que foram propostas para vocês quando nós estudamos história. Estudamos ciência, falamos de história e colocamos alguns pontos de vista morais. Então, colocar agora um ponto de vista diferente daquele que orienta o estudo que nós acabamos de fazer. Então, nós vamos proceder a uma espécie de verificação indireta dos princípios deste estudo. Porque os filósofos modernos costumam dividir as concepções morais em três categorias, segundo a maneira pela qual cada um concebe o soberano bem e, por consequência, a regra da moralidade. Então, umas, que são as concepções utilitaristas, colocam o soberano bem no prazer. Outras são as concepções sentimentais ou altruístas, o situam na cultura e no progresso dos sentimentos desinteressados e das inclinações sociais. E as outras, que são as concepções racionais, o põem na obediência ao dever conhecido pela razão. Então, as concepções utilitaristas, qual é o princípio das concepções utilitaristas? A característica comum das teorias utilitaristas é a de situar o soberano bem do homem no prazer ou no gozo, e fazer, por consequência do prazer, o critério do bem e do mal. Então, o bom é o que permite gozar, é mal o que impede o gozar ou o que faz sofrer. E existem diferentes teorias utilitaristas. As teorias utilitaristas se diferenciam entre si segundo a maneira pela qual elas entendem o que deva ser o prazer. Então, uma que nós temos que conhecer é o hedonismo, que é a teoria de Gorgias, e outros mais, mas Gorgias acaba sendo o nome mais conhecido ligado a esta ideia. Professa que é necessário aproveitar o prazer toda vez que ele se nos ofereça. Um prazer perdido não retorna. Então, a regra é o gozo imediato. Isso aqui bem por cima, claro, tá, pessoal? Depois temos o epicurismo. Epicuro repele esse sistema de gozo imediato. Ele professa que, no próprio interesse do gozo, é necessário escolher entre os prazeres, tomando aqueles que não são acompanhados de nenhuma dor, aqueles que não ameaçam privar-nos de um prazer maior, preferindo os prazeres calmos aos prazeres violentos, eliminando qualquer procura de prazeres artificiais. Em suma, Epicuro visa mais a alcançar um estado de tranquilidade, chamado de ataraxia, do que uma atividade de prazer. E temos o utilitarismo, num terceiro momento aí. Então, Bentham, principalmente, quer, por vezes, dar um caráter científico ao epicurismo e torná-lo menos austero. O fim, diz ele, é a obtenção da maior quantidade possível de prazer. Mas, para chegar a isso, convém construir uma espécie de uma aritmética de prazeres que permite escolher entre os prazeres que se apresentam aqueles que são superiores por sua intensidade, sua certeza, sua proximidade, sua duração, sua pureza, seu alcance e sua fecundidade. Então, é o que se chama moral do interesse pessoal. Stuart Mill adota a teoria de Bentham
estipulando, entretanto, que será necessário levar em consideração não somente, como queria Bentham, a quantidade de prazer, mas também sua qualidade. E que quando há conflito entre o interesse geral e o interesse particular, é sempre o interesse particular que deverá ser sacrificado. Então, daí o nome de moral do interesse geral, dado a esta teoria. E vamos discutir isso. Nenhuma dessas teorias pode apresentar-se como uma verdadeira moral. Primeiro, a regra do prazer não tem valor moral. Então, de fato, o prazer imediato ou permanente não se pode apresentar como obrigatório. O prazer solicita as inclinações, mas não se impõe à razão como lei suprema de nossa atividade. De outra parte, os prazeres, mesmo sabiamente dosados, não proporcionam felicidade. Eles são, ao contrário, fonte de inquietação, pois que, sendo finitos em si mesmos e finitos na sua duração, deixam muito mais uma sensação de vazio do que um sentimento de plenitude. Além disso, os prazeres se mudam em seus contrários. O prazer tende por si mesmo a um estado de exasperação, no qual se transforma em dor. Enfim, se o prazer é a regra suprema, todos os crimes ficam justificados pelo fato de que servem para proporcionar prazer a seus autores. E o sacrifício da sua tranquilidade, da sua sorte, da sua saúde, da sua vida para o bem do próximo, torna-se a suprema estupidez. Num segundo momento, aí, o utilitarismo de Epicuro e de Bentham, no fundo, não corrige o hedonismo, uma vez que mantém a soberania do prazer. O método que preconiza não tem em si nenhuma força obrigatória. São apenas receitas para melhor gozar. Então, não permitem condenar aquele que preferisse gozar imediatamente de todos os prazeres que se apresentassem. Pode-se ainda fazer pesar do lado do utilitarismo de Bentham que a aritmética dos prazeres exigiria uma contabilidade bem complicada. E atenção, a procura do prazer suprimiria o prazer. E como apreciar em cifras o que exprime apenas qualidade? Então, essas são as críticas na discussão mais comuns conhecidas. E temos a teoria do interesse geral, de Stuart Mill, que não é mais coerente do que as precedentes doutrinas morais, porque ela exige que se considere a qualidade dos prazeres. Mas como apreciar esta qualidade se um princípio moral distinto do prazer? Afirma também o primado do interesse geral, mas com que direito? Se o prazer é a regra suprema, por que deveria eu sacrificar meu prazer em benefício da sociedade? Isso não dá para compreender. Não devemos, então, tomar o prazer sob qualquer forma que se apresente como regra de vida. O prazer não é o bem e também deve ser julgado segundo um princípio superior, um princípio moral. E temos as concepções sentimentais ou altruístas. E qual que é o princípio das teorias sentimentais? Essas teorias são chamadas assim porque exigem dos sentimentos, e singularmente dos sentimentos desinteressados ou altruístas, que forneçam a regra da moralidade, porque o soberano bem consiste para elas na satisfação destes sentimentos altruístas.
Quais são as principais teorias altruístas? Primeiro, morais da benevolência e da simpatia. Então, principalmente segundo Hutchins, não existe senão o sentimento como algo capaz de nos fazer conhecer o dever. É ele que está no princípio dos juízos que não cessamos de fazer sobre as pessoas e as coisas, em virtude de uma regra de benevolência que é a sua lei essencial. Por isso, a verdadeira bondade resulta necessariamente para nós da obediência a essa inclinação desinteressada que se exprime em nós sob a forma do senso moral. Atinaram bem? Além disso, através dela encontraremos a verdadeira felicidade, que sempre acompanha a prática da benevolência para com os nossos semelhantes. Adam Smith prefere basear a moral na simpatia, pela qual nos comunicamos com os sentimentos que nos parecem inspirar as ações de outro. Eis aí, pensa Smith, o verdadeiro princípio da moral: trabalhar para desenvolver em si a simpatia desinteressada, que nos faz gozar da felicidade de outrem, favorecendo-a e partilhando-a, e que nos incita a agir de maneira a merecer sempre, da parte do próximo, a simpatia mais pura e mais universal. Temos também aí a moral da humanidade, do Augusto Comte. Segundo este filósofo, a humanidade tem uma existência mais real do que o indivíduo. Este deve, então, sacrificar-se para a eclosão do grande ser coletivo. Toda moral é assim dirigida pelo princípio de que só vale moralmente aquilo que contribui para a unificação moral do gênero humano. Temos também a moral da piedade, que é a teoria de Schopenhauer. Até comentei sobre isso hoje no treinamento com vocês. O mundo é mau, de Schopenhauer, uma vez que tem uma tendência para um fim ilusório, esforço vão, vontade frustrada, e afinal, pena e dor. Ele diz, inclusive, que o homem não anda, que você coloca o pé adiante para impedir que seu corpo caia. O ideal será, então, o de matar em nós toda vontade, todo desejo, fonte de sofrimento, e, por consequência, renunciar ao egoísmo pelo exercício de uma piedade universal e profunda que nos inspirará, acima de tudo, a justiça e a caridade. Familiar, né? Nós temos aí hoje umas correntes de pensamento que pregam exatamente isso. E temos ainda aí a moral da solidariedade. Então, o sentimento da solidariedade que nos liga, em extensão e profundidade aos outros homens e a toda a sociedade, deve inspirar constantemente nossa conduta e determinar-nos a praticar uma justiça exata e devotar-nos ao bem da humanidade. Temos ainda que fala de moral da honra. A honra, tal como a concebe a sociedade e também como a requer a consciência, não pode ser um princípio moral? Nada a fazer contra a honra. Não existe uma regra sempre aplicável e suscetível de levar até o heroísmo a conduta humana? Aí vamos discutir também essas ideias, vamos ver o que é que se coloca contra. Primeiro, o sentimento não pode constituir uma regra moral. O sentimento tem certamente sua utilidade moral, mas não pode exercer o papel de regra da moralidade, principalmente porque, deixado a si mesmo, é cego, caprichoso e mutável.
E depois, porque todos os atos realizados sob o impulso de um sentimento dado seriam fatalmente legitimados. Então, do contrário, seria necessário distinguir um bom e um mau uso do sentimento, o que seria reconhecer que existe uma regra moral superior aos sentimentos. Então, essas observações se aplicam especialmente às morais da benevolência, do Hutchinson, e da simpatia, do Adam Smith. E como é que fica a moral da humanidade? Depende do panteísmo de Augusto Comte, que vale tanto quanto vale esta posição metafísica. Ela se choca finalmente com a evidência de que o homem individual existe mais realmente do que a sociedade. E, por consequência, que a sociedade não é, por sua vez, mais do que um meio que visa o maior bem da pessoa humana. Como é que fica a moral da piedade? Então, existe na base dessa moral uma metafísica do mundo como vontade que não pode ser admitida. De outro lado, pode-se concluir que Schopenhauer cai em contradição quando preconiza a piedade. Se o mal é a personalidade, por que haveríamos de favorecê-lo no próximo através da piedade? A solidariedade é um fato social, mas não um fato moral. Existe solidariedade no bem, mas também no mal. Além disso, se é verdade que temos dívidas para com a sociedade e devemos, por equidade, resgatá-las por nossos devotamentos e nossas virtudes, será necessário apelar para um princípio moral diverso da solidariedade para justificar esse dever de justiça. A honra não é a mais eficaz, porque a estima do próximo é um critério caprichoso, incompleto, muitas vezes errado e que não atinge senão os atos exteriores. Quanto à honra ante a sua própria consciência, ou esta honra se regula na lei moral, e é esta que se torna a regra suprema da moralidade, ou então não é mais do que um princípio vago, incapaz de servir como critério moral. Então, em definitivo, todas essas teorias não constituem senão pseudo-morais. Nenhuma está apta a fornecer um princípio preciso, eficaz e universal da conduta moral. Então, é interessante que a gente apresenta uma teoria moral aqui no caso, e você fala, caramba, como isso é interessante, como isso é completo. De repente vem alguém e coloca uma outra teoria, mesmo sem criticar a primeira, e nós verificamos que ela também é completa, talvez até mais ainda. Então a gente vai percebendo que depois você tem opções de criticar todas, não se ater a uma ideia sem antes passá-la pelo crivo da razão. Então vocês vão perceber que muitas pessoas, quando chegam na academia, falam, eu queria treinar, mas eu sou assim. Você já consegue classificá-la direitinho como hedonista. E aí a gente sabe exatamente o que tem de positivo nisso, o que é que não. Nós temos uma tendência a sermos mais epicuristas, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tem umas coisas interessantes. E, de repente, a pessoa manifesta uma forma mais positivista, vida longa e próspera, muita saúde, paciência e perseverança. Abraço carinhoso a todos vocês. Mahashtag.